Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar o processo de criação, né, de uma pose de um personagem, de uma personagem que eu gosto bastante, do Jovem Titãs, que é a Ravenna. Então, a primeira coisa que eu fiz aí, que vocês podem analisar, eu defini mais ou menos qual vai ser a perspectiva que eu vou utilizar, trabalhar com a perspectiva de 2 pontos de fuga. E agora, como vocês podem notar, eu estou desenhando o esboço da personagem, né, tentando definir como vai ficar a pose mesmo da personagem, né? O objetivo é fazer ela lendo um livro e de uma hora para outra aconteceu alguma coisa do lado e ela parou para olhar. Depois eu até vou pedir, quando o desenho estiver pronto, vocês olharem a pose final, vocês deixarem nos comentários o que vocês acham que aconteceu para ela parar de ler o livro e olhar para o lado, tá bom? Mas então, por que eu estou fazendo um vídeo sobre a Ravenna, né? Como personagem eu gosto bastante dela por vários motivos. A primeira coisa que eu gosto na Ravenna é a personalidade dela, apesar de ela parecer bem fechada, né, por tudo que aconteceu na história com o pai dela, a mãe dela e tudo mais. Mas ela é uma pessoa do coração muito grande, é um personagem muito sentimental, e eu gosto muito dessa característica dela. Além disso, eu me identifico muito com o jeito dela, eu acho ela uma personagem muito bonita, o jeito de ela ser, né? Tipo, o jeito de ela se vestir, de se comportar, de gostar de ler, de ser estudiosa, organizada, entre aspas, né? Além, né, dos poderes mesmo da Ravenna, porque a Ravenna é um dos personagens, né, dos Jovens Titãs que tem um maior poder. Inclusive ela consegue, né, derrotar o pai dela, que é um dos personagens aí que tem maior poder, um dos inimigos de maior poder do mundo, né, dos Jovens Titãs. Então, outra coisa que vocês podem ver, né, nesse desenho, né, que eu estou tentando trabalhar bastante com a ideia de perspectiva, trabalhando não somente com o personagem, como nos outros vídeos, mas eu estou tentando fazer o personagem interagir, né, com o cenário. Apesar de que eu gostei do desenho final da personagem, mas eu não gostei muito do resultado final do cenário, mas vale a pena, né, o método que eu utilizei sempre praticar ajuda bastante, e eu consigo enxergar o motivo, né, de eu não ter gostado muito, de não ter ficado um resultado muito legal do cenário, que eu não utilizei nenhuma referência. Esse desenho todinho, né, a questão da pose, a questão desses prédios que vocês estão vendo, eu tentei fazer tudo da minha mente, né, para praticar um pouco a questão de construção. É claro que no caso da personagem eu usei referência para a questão da roupa, a questão das cores, do cabelo, né? Mas essa pose em si que vocês estão vendo, eu construí ela nesse momento mesmo do desenho, né? Eu tentei deixar uma pose um pouco diferente, que eu estou estudando bastante essa parte de anatomia, né, e de proporções. Então eu tentei fazer uma pose um pouco mais dinâmica, né? Vocês podem ver que ela, apesar de ela estar de 3/4, né, de frente assim, ela está torcendo a parte de cima do corpo. Então, outra coisa que vocês podem notar é o processo que eu estou seguindo para desenhar, né? Primeiro eu fiz um esboço mais rústico por baixo, né? E agora por cima eu estou vindo corrigindo alguns detalhes do esboço e deixando mais forte aquelas linhas que eu considero que devem ficar. Vou fazer isso tanto para a personagem quanto para o cenário, né, para decidir exatamente quais linhas do desenho vão permanecer. Outra coisa que vocês podem notar é que durante a construção tanto do cenário quanto da personagem eu vou utilizando linhas, né, que tentem definir o volume de cada elemento, né, que realmente passe a ideia de um 3D, não de um 2D.
Felizmente aqui, na minha casa eu tenho vizinhos que todo dia, agora tá bem ruim de eu gravar meus vídeos, quase todos os dias coloco um som super alto aí que vocês podem ouvir. Eu estou dentro do meu quarto, trancado, forrado, mas mesmo assim o som atrapalha. Então, se eu quiser continuar gravando os vídeos, eu vou ter que suportar um pouco esse barulho. Bom, então ignore um pouco esse barulho. Vamos tentar focar no desenho, tá? Depois dessa etapa, né, definido o rascunho, eu vou começar a passar para o line art. Então eu vou criar uma nova camada e começar a desenhar, né, o line art, já que são as linhas finais do desenho. Antes, é claro, estava faltando algumas linhas ali para serem definidas. E aí eu começo a trabalhar um pouco com line art. Ver que agora eu já estou tentando deixar as linhas prontas mesmo para o desenho, não apenas aquelas linhas jogadas do início. Nesse caso específico eu tive uma certa dificuldade, porque o meu objetivo no início era trazer ela de uma forma um pouco mais realista, né? Mas mesmo assim eu não consegui fugir muito do traço de desenho animado mesmo, né? Mas o acabamento eu consegui deixar um pouco realista, com luz e sombra, mas o traço, o formato ficou ainda muito parecido com o estilo do desenho animado mesmo. É uma coisa que eu estava pensando quando eu estava fazendo esse desenho, de ver uma questão que eu acho interessante, que é sobre os personagens, né, do desenho animado. Eu estava pensando nos personagens desses personagens da Liga da Justiça, do X-Men e assim por diante, né? É que se você for notar, cada um deles tem um poder diferente, uma intensidade diferente e assim por diante. E mesmo assim, com poderes diferentes, com uma intensidade maior ou menor, esses personagens eles conseguem lutar, eles conseguem vencer, eles conseguem ser os melhores, cada um em sua função, né? Isso remete também à questão da nossa própria vida, né? Cada um de nós é melhor em uma determinada área. Uns são melhores na parte mais de exata, outros são melhores na parte mais de comunicação, de interação com outras pessoas, outros são melhores na parte de desenho. Cada um tem sua profissão, cada um tem sua vocação, né? E não é por isso que... E essa vocação, de certa forma, é a nossa ferramenta, né? O nosso poder, a nossa arma de atuação. Não importa qual é a nossa arma de atuação, nós podemos dar o nosso melhor com essa arma. Se você for analisar, né, com relação ao desenho, nós temos o Hulk, que tem basicamente força, nós temos o Flash, que tem velocidade, nós temos personagens como o Batman, que trabalha basicamente com a inteligência dele, né? E cada um consegue ser o melhor no tipo de função que ele desempenha. Então, mesmo você sendo bom só na parte de desenho ou só na parte de comunicação, tem certas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, na parte de exatas, de matemática, e por isso acham, não, eu trabalho eu só consigo desempenhar funções desempenhar funções que não envolva matemática, que não envolva raciocínio lógico. E, de certa forma, se você for analisar, muitos aspectos do mundo, muitas atividades, muitas necessidades do mundo
elas são exatamente para esse tipo de pessoa. Pessoas com uma mentalidade muito exata não conseguem resolver determinados tipos de problemas por sempre tentar uma abordagem muito metódica, muito sistemática. E existem problemas no mundo que é necessário uma análise um pouco mais subjetiva. Então, você não pode, às vezes a gente analisa nossas características simplesmente pela parte ruim, né? A gente não analisa essas características como a nossa ferramenta, como algo usar. A gente não, muitas vezes não consegue aplicar o melhor de cada um de nós, né? Então, é uma coisa interessante que eu pensei quando eu estava fazendo esse desenho, lembrando dos outros personagens de diversos desenhos animados, animes que eu assisto. Aí outra coisa interessante nesse desenho, que vocês podem ver, quando eu fui construir esse cenário, eu não desenhei, eu não tracei as linhas exatamente. Eu utilizei a ferramenta caneta do Photoshop para traçar as linhas de uma forma mais reta. Eu fiz isso com a tentativa de quebrar um pouco um preconceito que eu tenho, que eu sempre quero fazer todo o desenho à mão, riscando, entendeu? Eu tenho a impressão de que quando eu faço o desenho usando as linhas, os vetores, eu não estou desenhando em si, eu estou usando hack, vamos dizer assim. E na verdade, né, para você, independentemente se você está trabalhando no digital, no tradicional, sempre foram utilizadas ferramentas, né, como a régua, como aquela mesa de luz, assim por diante. E de certa forma não é errado, né? Quando a gente está estudando, dependendo do que você está estudando, talvez não seja interessante utilizar. Mas para fazer um trabalho de perspectiva bem feito, você dificilmente vai conseguir fazer utilizando o desenho à mão livre. Você vai precisar utilizar ferramentas, linhas de perspectiva, né? As grades de perspectiva, também linhas vetoriais. Depois você pode, né, aplicar algum efeito para deixar menos rígida essas linhas, mas facilita bastante o desenho e você consegue ter um resultado melhor. Aí eu estou aplicando o sombreamento, né, na perna dela para tentar trazer mais a ideia de volume, tridimensionalidade. Nesse primeiro momento vocês vão perceber um destaque muito grande entre a personagem e o fundo, porque o fundo ele está com uma pintura bem sólida, bem chapada, né? Apesar de ter o sombreamento ali, mas é um sombreamento bem chapado, diferente no caso da personagem, que o sombreamento dela tem esse degradê. Aí vai dar a impressão de uma colagem do personagem, não de a ideia de que eles não participam do mesmo mundo. Depois eu vou aplicar alguns efeitos no fundo que vai trazer mais um pouco a ideia de que os dois estão no mesmo ambiente, no mesmo universo. Outra coisa que vocês podem notar aí é que na hora de pintar, eu estou utilizando também esse recurso de selecionar. Eu seleciono a área que eu vou pintar, porque mesmo que eu passe o pincel fora daquela área selecionada, ela não vai atingir aquela região. Então, voltando, no final das contas mesmo, o desenho pronto, e eu não gostei muito do resultado. Deu para perceber que eu cometi muitos erros, na parte de perspectiva eu cometi alguns erros, na parte de sombreamento principalmente.
Mas, no geral, o método, né, o procedimento que eu segui para construir o desenho todo, eu gostei, né, de seguir os passos principais e também consegui gravar, né, todos esses passos para construir um vídeo aí para vocês verem o processo que eu utilizo para criar um desenho. Aí nessa parte, ó, vocês podem ver uma coisa muito interessante, né? Para quem já desenha há um tempo sabe disso, para quem está começando, a, a luz e a sombra são o que definem o volume. Por exemplo, antes você tinha um desenho chapado, parecia foi pintado só uma superfície mesmo. Quando eu adicionei essa cor mais clara de um dos lados, você já consegue notar que parece que o desenho tem volume. Então, o que define o volume realmente no desenho, além da noção de perspectiva, é a luz, é a parte mais escura, né? E a parte mais clara que você deixa no desenho. O reflexo também ajuda bastante. Olha, lembra que eu falei que o cenário estava com uma cor muito chapada? Agora eu estou definindo um pouco de degradê ali, uma variação no sombreamento, colocando um pouco de sombra. Agora eu estou desenhando a parte da sombra projetada, né? Não ficou uma sombra projetada perfeita, mas aí eu tentei definir ali mais ou menos a silhueta da personagem para criar a ideia de uma sombra projetada mesmo. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, sou o Gummy Bear.